com a paz de Jesus em nosso coração e gratos pela oportunidade de podermos ter estudado um pouco mais sobre este tema que nos foi proposto pela nossa irmã Leonor, o desafio que ela nos propôs e que nos concitou a estudar um pouco mais e ficar ainda mais desperta para estas coisas que são os médiuns, a mediunidade. Então, os médiuns são adivinhos? Os médiuns sabem tudo? Os médiuns precisam estudar? São santos? Qual a sua missão na Terra? Estas respostas, a resposta para estas questões, elas encontram-se todas no livro dos médiuns. Este livro, que provavelmente todos já detemos, e se não temos é a altura de o adquirir, é um livro que faz parte do Pentateuco kardeciano, faz parte da codificação da doutrina espírita pelo nosso codificador Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nome dele. A nossa gratidão para ele, porque com esta codificação da doutrina destes livros, nós podemos vislumbrar melhor aquilo que se encontra no mundo espiritual. O livro dos médiuns, ele reúne em si a pesquisa, a análise e o desenvolvimento do pilar científico da doutrina espírita. Ele trata das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, apresentando um estudo circunstanciado dos instrumentos da comunicação, que são os médiuns. Então, é um compêndio de importância capital para os espíritas que nele podem encontrar orientações para o desenvolvimento e educação da mediunidade. É, pois, um livro de estudo obrigatório para os espíritas, para todos nós que aqui estamos. Na segunda hora, em princípio, não tenho a certeza, mas por norma é estudado um dos livros. Este é um livro que é para estudar, porque quando lemos uma vez, lemos outra, mas realmente ele tem que ser estudado. E aqui é também uma escola onde aprendemos estas coisas do espiritismo, da doutrina. Então, é um livro de estudo obrigatório, como dizíamos, mas é fundamentalmente um repositório de património cultural e científico que poderá abrir as portas do entendimento da problemática psíquica aos investigadores de boa vontade, interessados em desvendar os caminhos da dor que afetam o mundo terreno em todas as latitudes e estratos sociais. O livro dos médiuns desvenda esses mecanismos de comunicação e é o manual mais seguro. Poderá haver outros, mas este é o mais seguro para todos os que se dedicam à prática do espiritismo. Então, o que são médiuns? Em Joel, capítulos 2, versículos 28, o Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Encontramos em todos os povos das mais diversas etnias essa capacidade de as criaturas travarem contacto com as que chamavam de seus deuses. Na Pérsia, na Índia, em Roma, na Grécia, não foram poucos aqueles que deram a possibilidade aos seus deuses de falar através de si. Então é muito importante pensar porque é que somos dotados dessa faculdade,
O que é que Deus pretende de nós com essa peculiaridade, dessa paranormalidade? Vamos ouvir falar aqui de efeitos paranormais, efeitos anímicos, o animismo que ouvimos tantas vezes falar. Para que aconteça o efeito paranormal, e estamos a fazer essa pequenina introdução porque vamos continuar a falar da paranormalidade e do animismo, para que haja um fenómeno paranormal, tem que haver o médium e um espírito. O espírito é quem dita, é quem dá as indicações ao médium. Numa situação de animismo, o termo vem de alma, é o próprio, é a alma do próprio. No entanto, por vezes, o animismo pode também ser um fenómeno paranormal. E como? Quando o médium recorre inconscientemente, no seu subconsciente, a vidas passadas e acaba por trazer essas informações das quais ele não tem lembrança. Então, e quando estivermos conscientes dessa paranormalidade, possivelmente lhe possamos dar um caráter de maior utilidade. Essa faculdade de que todos nós somos portadores, ela recebeu vários nomes. Para os hebreus, isso era chamado de profetaísmo. Nas religiões cristãs, no movimento cristão, vem sendo chamado como o dom do Espírito Santo, seja nas igrejas românicas, evangélicas, protestantes, etc. No Espiritismo, chamamos de mediunidade. E podemos encontrar vários outros nomes para essa faculdade notável que as criaturas têm. No seio dos povos, os indivíduos que tinham essa faculdade mais exuberante, com mais expressividade, eram chamados, por exemplo, na Grécia, de pitons ou as pitonisas, em Israel, de profetas, no Egito, em África, os hierofantes, na Europa Central, de um modo geral, eram denominados de magos, de bruxos ou feiticeiros. E deste modo a faculdade paranormal que cada indivíduo porta recebe nomes variados em todos os lugares. Então é muito importante sabermos porque é que somos dotados dessa faculdade mediúnica para que tenhamos acesso aos seres que ficaram em casa. Porque eles estão na nossa verdadeira casa. Para que tenhamos permanentemente a certeza de que de lá viemos e para lá retornaremos. Nós estamos na Terra só por um pouco. Estamos de passagem. E a nossa casa, a nossa pátria espiritual, é a nossa casa, é o nosso lar. E quando nós, muitas vezes, dormimos e nos emancipamos do corpo físico e somos guiados, podemos ser úteis a outras pessoas. Eu peço desculpa, portanto, saímos do corpo, entramos em contacto com essas criaturas do além, para aprender nas escolas espirituais, para estarmos, às vezes, quiçá, com familiares, para recebermos orientações para a nossa vida. E se tivermos merecimento, se tivermos esse merecimento, trabalhar na seara do Mestre Jesus. Então, uma vez portadores dessa faculdade, poderemos ser úteis, como dizíamos, a outras pessoas por meio da orientação espiritual, do aconselhamento, das boas inspirações para a vida. E todos nós podemos fazer isso. Um abraço que se dê a alguém com boa vontade, com gentileza, com espírito de utilidade, podemos transformar os fluidos, as energias desse alguém, transmitindo-lhe a paz, a harmonia. É muito importante sabermos que desde sempre
o mundo esteve ligado às questões paranormais. E não foi à toa que encontramos no Velho Testamento a fala do Senhor: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Isso corresponde ao derramamento dessa faculdade mediúnica sobre todas as criaturas, sobre todos os povos. E não existe uma única família em que alguém não seja dotado dessa capacidade de registar os seres espirituais. No mundo materialista em que vivemos, é muito comum que várias pessoas portadoras da faculdade paranormal sejam tidas como esquizofrénicas, porque essa criatura, ela ouve vozes, elas veem criaturas, elas têm premonições, que é o conhecimento antecipado de coisas que vão acontecer, e às vezes elas ficam desoladas porque se apercebem de coisas trágicas, outras vezes de coisas belíssimas, e a criatura não sabe bem o que fazer com esse conhecimento que passou a ter e questiona: o que é que eu devo fazer? Devo calar-me? Se ela não tem a sorte de ter alguém ao pé com quem possa dialogar para trazer ao centro, para poder ser ajudada, então a proposta é sempre a do bem. Ajudar as pessoas no silêncio, da forma como pudermos, mas sabedoras de que para sermos bons médios com Jesus, para que usemos bem esses nossos poderes psíquicos, quanto mais discreto formos, mais utilidade teremos. Se sairmos por aí fora a dizer a todo mundo e a qualquer preço aquilo que registramos, que sentimos, poderão internar-nos como loucos. Mas podem fazer enlouquecer muita gente estas situações, porque são coisas psíquicas, tão íntimas, coisas que ocorrem na intimidade da criatura, que será muito difícil que elas acreditem nisso se não tiverem conhecimento nem maturidade para esse entendimento. Todos nós somos portadores de poderes psíquicos. Vale exercitá-los para o bem, treinar, para obter, através da prece, dos bons relacionamentos, da boa e sã convivência, e somente a partir disso é que a nossa capacidade poderá ser colocada ao serviço do bem e atendendo a Jesus. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Então, retomando o tema, o que são médiuns? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse facto, médium. Encontramos esta afirmação no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Passamos um slide com as imagens do espírito, do perispírito e do corpo, para podermos entender como é o perispírito. É importantíssimo porque é através do perispírito que nós, quando estamos desencarnados, nós não temos ouvidos. O próprio perispírito é como um ouvido gigante. Com esta imagem, depois, se quiserem seguir na net, no YouTube, poderão depois avaliar melhor. Os sinais físicos em quem algumas pessoas julgam ser indícios de mediunidade, nada têm de infalíveis. A mediunidade, já vimos, ela manifesta-se nas crianças, como dizia o Senhor, nos vossos filhos e filhas, nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o seu temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral.
A faculdade mediúnica não faz acepção de pessoas. É nos médicos, nos poetas, nos historiadores, nos cozinheiros, nos pintores, nos trabalhadores do campo. É muito difícil encontrar dois médiuns iguais. E cada um tem a sua faculdade, que vem desenvolvendo de reencarnação após reencarnação. A mediunidade, ela não tem nenhum preconceito. Cada um de nós é um ser espiritual em particular. Todos somos sensitivos, todos somos médiuns numa determinada escala. A mediunidade que todos nós possuímos, esses poderes psíquicos, independentemente dos poderes anímicos, dos poderes psicológicos, nós detemos através dos tempos da humanidade. Então, há diversas faculdades mediúnicas, médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos e muitos outros. Não vamos aqui falar deles, porque isso é objeto do estudo e não sairíamos daqui, obviamente. Portanto, essa faculdade é inerente ao homem e, portanto, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Usualmente, classificam-se assim aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que não depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isto também do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, todos somos médiuns? Todos nós sentimos, temos percepções, intuições, temos sonhos premonitórios, temos várias manifestações psíquicas e paranormais que são manifestações mediúnicas. E a mediunidade? A mediunidade exige uma série de fatores para que possamos inicialmente aprender a fazer silêncio interior, depois de acalmar as nossas angústias e sintonizar com o mundo espiritual através da descodificação pela glândula pineal, das glândulas vibratórias. É como acontece com as ondas Hertz, que as antenas captam, descodificam e nos dão imagens visuais e sonoras. Temos uma imagem que é prova disso. Então, respondendo a uma das outras questões, os médiuns são adivinhos? Na revista Espírita, de janeiro de 1858, intitulado Médiuns Julgados, Allan Kardec ensina que os médiuns, mas antes intérpretes das inteligências do outro mundo, não são adivinhos. Logo, o médium sozinho nada produz, pois precisa do concurso dos espíritos. Kardec aborda o tema por conta de um teste que académicos fizeram com médiuns para que adivinhassem o que estava escrito numa carta ou lessem algo num livro que estava fechado. Eles davam um prémio na altura de $500 ou 2.500 francos, seria dado a um médium que acertasse nas respostas. Ora, os espíritos, por sua vez, eles não são fantoches. Têm vontade própria e não se sujeitam a este ou àquele capricho. Ao contrário, os espíritos sérios afastam-se de quem age com interesse pecuniário ou por mera curiosidade, no intuito de colocá-los à prova. E diz mais Allan Kardec: já vi dezenas de vezes alguém pedir ao médium que lhe diga isto ou aquilo, revele esta ou aquela coisa. E pior, diz Kardec, pude presenciar, sem qualquer cerimónia, um médium desvastando existências anteriores,
de quem o procurava e afirmava categórico: vocês são inimigos do passado. Eis a causa de tanta desavença. Você foi assassinada por ele numa outra vida. Eis porque não se dão bem nesta. E Kardec diz: gente sem um mínimo de preparo, de preparação, embarca nesta, como eles dizem, furada e entra em parafuso. Afasta-se das pessoas e não realiza o que deve ser realizado, ou seja, a harmonização com os familiares. Simplesmente tolera, numa lamentável atitude de superioridade e um falso perdão, para com o seu suposto assassino. Ora, essa pessoa tem o conhecimento de que foi assassinada pelo companheiro ou pela companheira e então agora tem esta atitude de superioridade, porque tu até me mataste. Vejamos o que é possível, ou melhor, o que não devia ser possível aos médiuns fazer estas coisas, dizer estas coisas. Então, diz Kardec, não, definitivamente este não é o objetivo da mediunidade. Continuamos nos médiuns são adivinhos. O orgulho, porém, fala alto e alguns médiuns deixam levar-se por ele. Querem a glória, a bajulação, querem seguidores. Adivinhar não é para médiuns, ao menos os médiuns que se educaram nos preceitos desenvolvidos por Allan Kardec. Então tornam-se adivinhos os que respondem a todas as perguntas que lhes são propostas. Fogem à mínima gota de humildade e, vencidos pelo orgulho, eles sucumbem e ignoram ser o orgulho, como acentua Kardec, a chaga que os espíritos ignorantes da verdade exploram com mais habilidade. Adivinhações, revelações das mais esquisitas, busca pelos holofotes, tornaram-se comuns. Quando o espetacular ganha espaço, o simples perde o brilho. Entretanto, médiuns não são adivinhos, não detêm qualquer poder espiritual. Podem, portanto, ter a sua faculdade suspensa, caso os espíritos assim considerem conveniente. No livro dos médiuns, diz o seguinte: os bons espíritos alegram-se com a simplicidade de coração. Esta, por sua vez, irmã da humildade, o antídoto para o orgulho. Então, o médium sozinho nada produz, pois precisa do concurso dos espíritos. Médium não é adivinho, mas intermediário dos espíritos. Então, e agora? Os médiuns sabem tudo? No que diz respeito à mediunidade, só sabem o que os espíritos lhes transmitirem, conforme merecimento e adiantamento moral. Os médiuns precisam de estudar? Obviamente que sim, como todos nós. São seres humanos em evolução moral e espiritual. Não é pelo facto de serem médiuns que já sabem tudo, não sabem. Então, o que é que fazemos nós com a nossa inteligência? Há um programa psicológico e pedagógico que exige estudo para desenvolver as nossas habilidades intelectuais, para desenvolver a memória, para poder aprofundar as aptidões artísticas e culturais. Da mesma forma, a mediunidade exige estudo contínuo e esforço também, para que o médium possa aprender e trabalhar as próprias mazelas porque as tem, livrar-se do orgulho, da vaidade. E já agora, médiuns são santos? Nunca vimos um médium santo, pois não? E têm passado tantos nas nossas vidas. Chico Xavier, o próprio Divaldo, não são santos. São criaturas em evolução espiritual, numa trajetória rumo à perfeição,
com muita responsabilidade. Ser médium dá muito trabalho, assim como ser espírita dá muito trabalho, é preciso muito estudo. Então, médiuns, qual a sua missão na Terra? Se nos lembrarmos, em Mateus 5,14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A missão dos médiuns é difícil, trabalhosa e, tal como a missão da luz, é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve à custa do esforço de quem recebeu essa luz. Interessados em acompanhar Jesus, é indispensável a disposição de doar forças na atividade incessante do bem. Então, que todos nós possamos encontrar nossa luz. E terminamos assim agradecendo a vossa atenção. Muito obrigada.